tudo bem? Deixa eu pôr aqui. Olá, boa noite, muitos corações para quem tá me ouvindo, para quem tá ouvindo a nossa música do TG Today. Boa tarde, Carol. Daqui a pouco todo mundo vai decorar, né? Essa é a melhor parte. Olá, Camila. Carol, adora música. Agora eu tô de volta no meu cantinho. A gente sempre começa com ela, né? Até esperar o pessoal entrar. Até vocês estarem me ouvindo. Muito boa noite. Quem tá chegando vai me dizendo da onde vem. Que bom, Camila, é a nossa música do TG Today, né? Que fala I've got the feeling that today is the day, né? Então, pra gente sempre começar o nosso scope inspirados. E a hora que termina a música, começa a falar sobre o assunto do nosso dia. Enquanto isso, quem vai entrando vai me falando de onde vem. Vai, se puder, ter a oportunidade de convidar seguidores também. Olá, da Holanda, que delícia! Bem longe, né? Que horas é aí na Holanda? De Fortaleza, tudo bom? Branjo, M. Fernandes, olá, boa noite, obrigada. Então vamos lá, eu vou começar a diminuir aqui de Maringá, de Recife. Que bacana, né? Eu adoro. Caramba, 23 horas, né? Vocês estão bem na frente. Muito bom. Distrito Federal, Brasília, muito bem. Morei aí um período da minha vida, ou seja, a gente não se comprometer, a gente não persistir todo dia, né? Então, assim, ser comprometido, acima de tudo, é o segundo principal ponto. O terceiro ponto... Desculpem. O terceiro ponto é você ser consistente, né, com este foco e com este comprometimento, que eu acho que é o todo dia, né, a toda hora, toda essa consistência. O quarto ponto é a gente, deixa eu ler aqui, a gente não reclamar, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Porque a gente entender que é como é, né? Então, se a gente estiver focado, se a gente estiver comprometido acima de tudo, consistente com esse foco, com esse comprometimento, né? Consistente com a nossa vontade de querer tentar, né? Porque é exatamente, é tentar sempre, não reclamar, ser grato, estar sempre de bom humor, né? Aquariana. Aquariana, humanitária, querendo transformar o mundo, transformar a vida das pessoas. Então, assim, exatamente. E aí, quem tiver a oportunidade, vai lá no lijacosta.com.br e pode ter mais informações. E o que eu gostaria é que vocês também se inscrevessem num webinário que eu vou fazer a semana que vem sobre como efetivamente você colocar o seu plano B em ação. Nesse webinário, eu vou falar, Cláudia, sobre como é possível a gente criar planos de negócio conectado com a nossa essência e, lógico, alinhado com o que o mercado demanda. Porque não é só o que a gente quer, mas a gente precisa entender que existe mercado, né? Eu falo aqui muito sobre atitudes, eu falo sobre comportamentos, mas o meu grande negócio é o Business Academy, que é uma escola de estratégia pessoal, marketing e business. Mas precisa ter um mindset adequado para que você consiga, né, empreender. Então eu queria muito convidar vocês para acessarem lá o site, lerem o texto que eu escrevi hoje sobre um pouco mais em profundidade do que a gente conversou aqui. A gente tem exatamente muitos desafios. Eu perdi aqui o finalzinho, desculpa, não consegui ler tudo que você me colocou. Mas
Já se inscreveu, Carol? Que bom! Exatamente, a gente vai ter mais oportunidade de conversar, né? Eu acho que assim, a gente não tem mais momento no mundo de ficar parado, de ficar reclamando, né? Eu acho que ontem eu falei um pouco para vocês do webinar de tudo que está acontecendo no carnaval, que as pessoas começaram a agir. Eu acho que a grande atitude da mocidade em mostrar, chega de reclamar, gente, vamos agir, né? Vamos começar a colocar o nosso plano em ação. E o TG Today, né? Thank God it's today, é porque hoje é o grande dia da gente colocar em ação o nosso grande objetivo, o nosso plano, e para isso a gente precisa trabalhar. E o texto que eu escrevi foi exatamente isso: a gente precisa trabalhar, a gente precisa treinar, a gente precisa agir e a gente precisa colocar em ação. Qual o limite do plano B para que ele não tire o foco do plano A? Gedin, não sei o seu nome, mas é engraçado, né? Legal, Marcão, vai lá, a gente continua falando. O limite do plano B, eu digo assim, a vida ela é muito curta, e eu aprendi isso uma vez, engraçado, né? Numa discussão, quando eu tava com o meu marido, que ele virou e falou o seguinte, ele falou: Lígia, a vida é muito curta pra gente viver mais ou menos. Ou tem que ser ótimo, ou não dá, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Então, quando eu falo da gente colocar em prática o nosso plano B, é que assim, a gente não tem mais tempo, né? O universo, o mundo está mais rápido, a gente vive num mundo plano, a gente tem convergências tecnológicas, a gente tem uma série de fatores que aconteceu nos últimos 10 anos, ou seja, a gente vive em um novo mundo, numa nova economia, e nós temos vontades, nós temos necessidades que a gente precisa viver no hoje. Então, eu digo exatamente que o meu grande objetivo é ajudar vocês a transformar o plano B em plano A, né? Então, assim, chega de reclamar, chega de não estar satisfeito, entendeu? Então, para mim, existe um único plano, né? Um único grande objetivo, desde que seu trabalho tenha propósito. Né? Então eu falo muito sobre trabalho com propósito, e eu não estou falando que para você viver com significado você precisa jogar tudo pro alto, você precisa ser demitido ou você precisa se demitir, né? Mas o que você não pode é se conformar em achar que viver mais ou menos e todo dia, tudo bem meu trabalho, tudo bem o meu relacionamento, tudo bem. Não, eu acho que assim, a gente precisa entender que nós somos os grandes responsáveis por ter uma vida ótima, né? Por ter uma vida maravilhosa, um trabalho maravilhoso. E quando a gente ressignifica o que é que faz sentido, os nossos valores, ou o que é importante para você, o seu estilo de vida, né? E quem não viu, eu falei essa semana também, eu fiz um Periscope sobre um case de sucesso. Tem que ter fibra moral mesmo, deixar de sobreviver e começar a viver, é isso. E eu fiz um scope essa semana, meninos, sobre uma advogada que virou treinadora de cavalos. E eu tava, inclusive, né, eu mostrei um pouquinho do dia a dia dela, não tava programando falar, mas eu falei: pô, isso é muito legal, né? Porque a gente muitas vezes reclama, eu quero mudar, não tô feliz, né? Mas a gente não sabe nem por que a gente reclama. Depois as pessoas falam: eu quero mudar, não aguento mais meu trabalho, mas eu não tenho grana. Aí você fala: cara, mas qual é o estilo de vida que você quer ter? Né? Então, eu falei exatamente isso. Eu falei: essa advogada, ela morava numa grande cidade, tinha que vestir roupas de luxo. De repente, ela resolveu morar numa fazenda e treinar cavalos. Então, ela veste todo dia calça jeans e bota. Ela acorda, né, com as galinhas, ela dorme com o pôr do sol e ela ressignificou o luxo na vida dela, inclusive o dinheiro, que quanto ela precisa para viver isso todo dia e não só no final de semana. Então acho que é esse, você viu, né, Marcão? Tava talvez travando um pouquinho. Então assim, é muito isso que eu falo, quando a gente, né, vai transformar o nosso plano B em plano A, é entender o que é que faz sentido pra gente no hoje. E aí eu falo: e se der tudo errado? Tudo bem, pelo menos você tentou. Olá, Fabrício e Ivan do Viva Segunda, eles vão estar comigo, gente, no webinário de terça-feira, né? É um dos cases de sucesso que a gente vai conversar, são 4 cases de sucesso, exatamente. Que bom, Carol, que você viu a reprise, que você curtiu.
sobre, enfim, o plano B, né? Ação, agora, né? Como a gente pode ajudar a inspirar vocês com cases de sucesso reais e com histórias verdadeiras, né? É fácil? Não é fácil. A gente toma na cabeça, mas a gente tem a escolha todo dia, né? E se a gente não escolhe, alguém escolhe por nós, né? Parece frase feita, mas é muito verdade tudo isso. Então, de novo, quero super convidar vocês a entrarem, acessarem o site do ou tgitoday.com.br ou lijacosta.com.br. Leia o texto que eu escrevi hoje, né, que é o ser para ter, ou seja, a gente primeiro precisa ser, né, para aí a gente ter, conquistar abundância, bens materiais e tudo que a gente quiser, né, desde que esteja alinhado com o que faz sentido pra gente. E compartilhei as atitudes de atleta, porque para mim faz muito sentido, né, fazer essa analogia, e eu digo de novo, vou repetir, que se você quer ter alta performance, para mim você tem que ter mindset de atleta, você tem que viver isso, experimentar isso, né, as emoções no seu corpo, e no meu texto eu falo exatamente isso, porque a gente tem problema muito, sempre, né? E quando a gente consegue, e por que o atleta, né, consegue ir além? Porque ele consegue sintonizar a mente dele, estimular os desejos e controlar as emoções, né? E aí você consegue ter a sua atitude e a sua mente focada o tempo inteiro. Porque o atleta, ele vive, né, aqueles momentos de emoção ou de superação ou de corrida e não aguentar mais e ter que chegar. Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês querem ir além, né, tenha pelo menos a atitude de atleta. Às vezes você não consegue ou não pode, tenha a atitude. E foi isso que eu compartilhei hoje com vocês. No texto tem só 5, mas aqui eu falei de quase 10, né? Então, quem foi... Carol, faz toda a diferença na nossa vida, né? Porque a gente tem, acho que é uma persistência muito grande, né? Tem a disciplina.